Hoje eu vou te mostrar de maneira prática como que eu utilizo o cursor e como você pode aplicar os mesmos métodos que eu utilizo para economizar tokens e conseguir fazer projetos incríveis utilizando o cursor. Eu sou o Arjun Richthofen e após testar diversas ferramentas de IDE, eu cheguei à conclusão que talvez o cursor seja a ferramenta mais cirúrgica. Você consegue pedir all e ela atender exatamente aquilo que você precisa. Então vamos lá, primeira coisa de todas, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, porque você vai ver que vai valer muito a pena, porque aqui a gente não só fala, mas como a gente vai também fazer na prática e te mostrar com mão na massa a forma que eu utilizo o cursor. Então o projeto que a gente vai trabalhar hoje, ó, eu vi que você ainda não se inscreveu, se inscreve aí galera e deixa um like. Aqui olha, esse que é o projeto que a gente vai trabalhar hoje. Dentro da Chama.club, nós temos aqui a nossa lojinha de Curupira Tokens, que é uma loja virtual que entrega propriedades digitais. E eu quero dar uma otimizada nessa loja. E você vai dar uma otimizada nessa loja junto comigo. Então, a primeira coisa de todas para você trabalhar na construção de aplicativos, utilizar o cursor, é você saber exatamente o que você quer. Você compreender em qual ponto você está no presente momento e ter clareza em qual ponto você quer chegar. Porque a partir do momento que você passa perguntas muito abertas, traz prompts muito abertos e não prompts cirúrgicos, você acaba só gastando token, e você utilizar o cursor ou qualquer outra ideia, qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial, não vai passar de simplesmente uma brincadeira, cara, um verdadeiro opala de tokens. Então calma lá, não se apresse que você vai entender agora o que que é esse projeto e o que nós vamos aplicar hoje aqui nesse vídeo pode ser aplicado em qualquer tipo de projeto que você venha a construir. Então, se você quer realmente aprender a utilizar o cursor, utilizar a inteligência artificial para poder criar aplicações, é altamente recomendado que você não pule o vídeo para você conseguir compreender na prática cada um dos pontos que nós passamos para poder conseguir o nosso objetivo final. Então, antes do mão na massa, a coisa fundamental é você saber qual que é o framework, qual que é a linguagem, qual que é o banco de dados. Isso se aplica em absolutamente qualquer projeto que você venha a construir. Se você não sabe exatamente aquilo que você quer, muito provavelmente você vai receber aquilo que você não quer. Aqui nesse projeto, nós estamos utilizando o WordPress. Essa loja aqui nada mais é do que um plugin próprio que a gente desenvolveu 100% em WordPress. E o nosso objetivo aqui hoje é, além dos KRPs, para poder efetuar as compras, a possibilidade também da gente adicionar produtos e adicionar saldo, né? A pessoa tem um saldo em reais também, ela conseguir ter uma carteira dentro da Chama.club, ela recarregar saldo, ela possibilitar trocar os KRPs, os Curupira Tokens, por real, quanto também trocar os reais por KRP. Então, essa atualização ela tem como objetivo possibilitar que simplifique, porque alguns produtos aqui a galera ficava, nossa, mas nós só tem ponto, não tem como pagar em dinheiro. Não, não, beleza, ok, então vamos fazer isso e você vai fazer isso com a gente agora com mão na massa, beleza? Então a primeira coisa de todas, no meu caso em específico, é fazer um backup do meu plugin atual. Então é fundamental você sempre trabalhar com backup, porque senão pode dar ruim, galera. Então, agora que eu já tenho um backup salvo, vou mostrar aqui para vocês na tela do computador, eu criei uma pasta aqui no meu desktop 100% para essa aula de cursor. Beleza, ok. Vou abrir e aqui, ó, dentro dessa aula de cursor, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa aula de cursor para dentro do cursor. E geralmente, como que a galera faz? Geralmente já começa a fazer as interações aqui dentro do próprio cursor. E não vamos fazer isso. Nós vamos primeiro agora, para a gente economizar tokens, primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma leitura completa do que é o nosso projeto. A gente poderia simplesmente chegar aqui e pedir, nossa, cursor, por favor, me especifique todas as funções desse plugin. O que acabaria acontecendo? Ele ia especificar, mas especificar de uma maneira genérica. Não é isso que a gente quer, porque a gente não pode possibilitar que ele fique reinventando. E a inteligência artificial é mestre em fazer isso, de ficar recriando e acaba quebrando tudo, quebrando seu plugin e acaba depois tudo parando de funcionar. Então eu gosto muito de trabalhar paralelamente junto ao cursor. Eu particularmente, você pode utilizar a IA que você quiser, pode ser o ChatGPT, o Claude, eu utilizo muito a Perplexity, eu gosto muito da Perplexity. E aqui, eu coloquei aqui um prompt. Preciso otimizar um plugin WordPress, ele já está funcionando, e acredito que a primeira coisa é pedir ao cursor para trazer todas as informações sobre esse plugin. Puf, agora eu vou pegar esse prompt completo e eu vou rodar ele aqui dentro do cursor, minha loja Unified. Este é meu plugin. Pronto. Vai agora demorar alguns instantes, mas ele vai me retornar uma descrição completa do que esse plugin faz hoje, no dia
de hoje, a gente vai sair do ponto A e vamos chegar no ponto B, beleza? Então agora eu vou deixar rodar aqui durante alguns instantes e assim finalizar a gente vai dar continuidade à nossa aula. Foi finalizada aqui a resposta completa e eu vou simplesmente jogar ela aqui dentro da Perplexity. E agora a Perplexity vai compreender por completo aqui. Na Perplexity eu estou utilizando a Cloud Sonnet 4.6, eu gosto bastante desse recurso. E a primeira coisa que a gente vai criar é um arquivo chamado de .cursor hulls. Aqui na tela da Perplexity, olha só, estou mandando um prompt e vou te mostrar qual que é a arquitetura que eu utilizo para poder extrair o máximo do cursor. Aqui, enquanto vai rodando na Perplexity, veja só, eu tenho aqui uma pasta, né? Essa pasta eu tenho o meu arquivo original, nova versão, e para não ficar ocupando espaço aqui dentro, ocupando contexto aqui dentro do meu cursor, o que que eu faço? Olha só que interessante, galera. Eu vou criar um arquivo cursor hulls, salvar como, aí ó, copiar o arquivo de contexto, tá aqui ele salva aqui o arquivo de contexto, e eu salvei esse arquivo, ele precisa estar salvo nesse seguinte formato, galera. Opa, foi salvo errado. Ele precisa ser salvo da seguinte forma. Ó, abrir o bloco de notas, salvar em todos os arquivos, ponto cursor hulls e pronto, já era. Não salvar, pronto, agora sim. E eu vou pedir para o cursor ele ler esse arquivo. Esse arquivo vai ser o arquivo de contexto, ele vai estar aqui ó, sempre, o cursor hulls está aqui ó. Utilize sempre este arquivo como contexto. E pode deixar rodar. Prontinho, prontinho. Agora nós voltamos aqui na Perplexity. Eu vou agora enviar, né, o meu primeiríssimo prompt, criado aqui pela Perplexity, para poder já começar as otimizações. Então é fundamental, diferenciar os amadores dos profissionais nesse mercado aqui de software, com cursor, com IA, é você sempre ser extremamente específico. Então você pode visualizar aqui que existem diversas regras, diversos hooks que a gente pegou do WordPress que já existiam no plugin original, solicitou que ele não mude isso, preserve. E aqui agora a gente lançando o nosso primeiro prompt, todos os prompts em seguida, veja só o que a gente vai fazer. Leia o cursor hulls como referência. Com todos os prompts a seguir, nós vamos aplicar isso para poder garantir que ele não fique inventando moda onde não é necessário. Então agora que após a nossa primeira maratona de alterações, eu volto aqui e trago as modificações que foram feitas. Então aqui ele vai listar tudo que foi modificado. E nós vamos analisar todas as modificações que foram feitas. Já vou upar aqui ó, as modificações direto lá na VPS, para a gente conseguir ver elas na prática, no interface. Upando. E assim que acabar eu já mostro para vocês. Um macete que é muito importante de citar para vocês é que você simplesmente fala, nossa, mude lá onde é que tem um ícone. A linguagem de máquina ela não entende isso, então você utilizar o botão inspecionar, olha, veja só, é uma ferramenta de você conseguir comunicar e falar, ó, quero que altere esse botão. Você vai copiar aqui, ó, e vai colocar lá no seu prompt, no Perplex, para poder ser modificado. Então sempre utilize o inspecionar, combinado? E agora eu vou pegar aqui a alteração que eu já tinha solicitado, veja só, aqui, vou colar no cursor. E vou mostrar para vocês, logo em seguida, o resultado final. Né? Então, como de praxe, veja só, a gente fez a atualização, né, aqui, e ficou realmente esteticamente muito bom. Olha só, nós temos aqui os pontos e temos também a questão do saldo em real, no presente momento. E só tem um problema, não funciona. Os botões simplesmente parou de funcionar. Então é de praxe isso acontecer e o que eu falei anteriormente é o que se aplica nesse caso. A gente tem que
inspecionar, colocar, aqui copiar, vou dentro da Perplex e falo as modificações que eu quero fazer. Vamos lá. Ao clicar no botão de recarga, não funciona como era antes. No saldo, está aparecendo saldo 2 vezes. Vamos aqui, ó, inspecionar. Copiar essa parte, ó, que você nota com 2 cifrão, aí você vai e pede para poder corrigir, não corrige. Aqui, ó, nessa parte, neste trecho, deixe simplesmente assim, puf, colo novamente e tiro o cifrão, que só o outro cifrão tá ótimo. E solicito que a integração que havia existente no Mercado Pago continue funcionando. Gere o prompt para colar no cursor. Pronto. Então é isso aí, galera. É um trabalho de você migrar para um lado, vai para o outro, e é fundamental você fazer isso. Se você não fizer isso, você for direto ali dentro do cursor, você acaba queimando seus tokens tudo de uma vez. Então a gente precisa arrumar uma forma de ser cirúrgico, e a forma de ser cirúrgica é você ter prompts detalhados, você aprimorar a questão do contexto, utilizando essa estratégia, que é o cursor Hulls, que você for ver aqui dentro do meu cursor, olha só, o o tanto de contexto já está super hiper gigante. Por quê? Porque o contexto, ele é o que ajuda para poder o cursor não ficar viajando. Não ficar viajando. Então é fundamental você tentar economizar ao máximo a questão do contexto, que é uma coisa que você utiliza muito. Muito, 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 muito. Quanto mais contexto tiver, quanto mais abrangência tiver em cima desse contexto, menor é a chance do cursor errar, dele ficar fazendo loucura. Então a gente foi aqui, ó, voltou aqui, pediu o prompt na Perplex, e agora eu vou simplesmente pegar, colar ali dentro do cursor e já era. Então é uma coisa que parece simples, parece fácil, que você simplesmente entra nessa onda assim de vibe code, nossa, é só pegar e contratar IA, e a gente sabe muito bem que vibe code acaba não passando simplesmente de uma brincadeira cara. Então passei algumas das artimanhas que eu utilizo aqui para fazer o cursor ter uma melhor performance, melhor contexto, economizar tokens, e agora nós vamos finalizar essa aula com eu te mostrando o antes e o depois, como funcionava antes e agora a forma que funciona. Então mostrando agora o resultado final para vocês. Antigamente só tinha o KRP, né, agora é possível você fazer a recarga de saldo, ó. Eu gero o Pix, tuf, confirmou, já vai o saldo para cá, e a possibilidade também de converter o KRP, o real em KRP, para poder ter acesso aí aos downloads exclusivos da comunidade. Ficou legal demais, né, galera?